Bora, minha gente. Instagram tá bugado hoje, hein? Só Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Instagram bugou, não tá deixando eu compartilhar com ninguém. Não sei se está acontecendo aí com vocês também. Fala comigo. Bom dia, bom dia. Excelente terça-feira, povo lindo e abençoado. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso devocional Escola da Vida, nessa terça-feira, dia 23 de dezembro, quando são agora 6 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo aqui para abençoar você hoje, em nome de Jesus Cristo. Gente, deu uma travada aqui no início porque eu estava tentando fazer o compartilhamento aqui com o grupo da igreja e não consegui. Queria saber se vocês aí conseguem fazer esse compartilhamento, tá bom? Nós estamos aqui, voltamos para o Instagram, aleluia, e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Se você tiver com dificuldade de compartilhar como eu também tive agora, você pode colocar o arroba da pessoa aqui no comentário, Pastor Camilo. Beijo, aliás, eu e Pastor Camilo, gente, vamos fazer uma devocional na próxima segunda-feira, dia 29, juntos. O cartaz deve ficar pronto amanhã, intitulado Eu Vou Viver a Totalidade da Promessa, ainda em 2025, tá bom? Então vai ser uma live tremenda, só tem hora para começar. E o Pastor Camilo vai estar aqui firme e forte, junto comigo, e vai ser uma bênção. Hoje, terça do crescimento, 20 horas eu estarei ministrando uma palavra sobre o Natal, gente. Sobre o Natal. No último domingo nós recebemos o pastor Gregório e na nossa cantata. Então eu preparei uma mensagem e hoje, a partir do meio-dia, vou estar mergulhado em adoração, em meditação. João Mendes, bom dia. E eu vou ministrar uma palavra muito forte sobre o contexto do Natal. E se o Natal fosse diferente? Eu vou levar vocês a pensar em algo que vai fritar a mente de vocês. A Bíblia, gente, ela foi feita para ser meditada e pensada, não apenas lida. Tá bom? Mônica Bardella, minha filha, muito obrigado. Olha, gente, você pode fazer igual a Mônica aqui, ó, marcando o arroba das pessoas, porque me parece que não está sendo possível hoje compartilhamento. Pelo menos o meu deu problema aqui, travou tudo. Mas vamos que vamos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14. Pastora Janaína, ora minha filha. Evangelho escrito por Mateus, capítulo por número 14, versículos 29 em diante. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, verso 29 em diante, diz assim: Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Essa é uma das passagens. Aliás, deixa eu Ok. Pronto. Vai ficar melhor assim. Essa é uma das passagens que mexem muito comigo. Existem muitas camadas nesse texto que são dignas de serem observadas mais de perto por nós. O capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus tem aqui uma dobradiça dentro da linha do tempo do ministério de Jesus. Porque no capítulo 14 é anunciada a morte de João. Eu entendo que esse é um momento que vai exigir agora mais maturidade, mais unidade por parte do time de discípulos de Jesus. Porque agora eles vão começar a perceber que tudo que está diante dos olhos deles, dentro do contexto do chamado, é um desafio. A vida de todos ali, incluindo a de Jesus, ela está na berlinda. Quando João tem a sua cabeça decapitada, essa é uma mensagem que vai codificada para os discípulos. Se aconteceu com João, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a partir desse momento, o tom dramático do ministério de Jesus e dos discípulos, ele vai se tornar um pouco mais sério, mais sombrio, vai exigir mais. E o que me chama a atenção é que nesse momento em que há um chamado para uma seriedade maior, há um chamado para uma visão de enxergar que o que está sendo feito não é uma brincadeira, que envolve investimento, que envolve riscos, que envolve possibilidade, que envolve vida. Jesus não vai aliviar os discípulos. A gente precisa enxergar que esses 3 anos e meio que Jesus caminhou, exercendo o seu ministério terreno, foi uma grande escola, onde ele precisava aplicar no coração daqueles 12, sobretudo, não somente princípios, mas também bases de fé, que na ausência dele seria suficiente para que esses homens continuassem o trabalho que ele começou e, mais do que isso, ampliassem a visão. É por isso que Jesus, mesmo no momento de uma cena tão terrível, tão dramática, morte de João, a aula continua. Estou introduzindo, eu quero capturar seu coração aqui. Mesmo no meio daquele tom dramático, sombrio, uma notícia terrível, a aula vai continuar. O propósito não vai parar. Jesus vai continuar ensinando, os discípulos precisam continuar aprendendo, porque apesar da morte de João, a vida continua.
O propósito não vai parar. O mundo não vai parar por causa dos nossos lutos. E talvez essa, gente, seja uma das lições mais duras, porém mais reais, que nós precisamos, pelo menos hoje aqui, colocar dentro do nosso coração e amadurecer isso. Eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Por mais que as notícias sejam duras, por mais que seja momento de luto, de dor, de morte e de perdas, a vida continua. A vida não vai parar por causa das nossas dores. A vida não vai parar por causa dos nossos medos. A vida não vai parar por causa dos nossos desafios. O mundo não vai parar de girar, de vender, de comprar, de assinar, de enviar, de receber, de abrir, de fechar, porque eu estou vivendo uma dor, porque eu estou vivendo um luto, porque o meu coração está triste, porque a minha alma está amargurada. É assim que é a vida, gente. A pastora Jana está aqui como uma testemunha de alguém que viveu uma dor lacerante no meio do ano, numa manhã normal que ela sai para trabalhar. Ontem o Mateus, Jana, não sei se ele falou contigo, ontem o Mateus estava falando comigo sobre o pastor Gilson, porque ele ministrou a palavra de Dorcas lá na IDTM Rio, né? Lá está na série de Atos, e ele citou o exemplo do pastor Gilson, que era semelhante a Dorcas, um ministério silencioso, mas de frutos. E ela viveu essa dor. Mas a vida tinha que continuar. Ela tem uma menina, uma moça, a Giovana, para criar. Ela tem um filho, o Kiel. Ela tem um chamado. Ela tem ela. A pastora Jana tem a Janaína Gomes. Então, assim, eu sei que de repente, para quem agora está vivendo a dor, ouvir isso pode soar uma insensibilidade da parte do pastor. Só que eu preciso te dizer como é que a vida funciona no seu cenário real, gente. Como é que a vida, ela anda apesar de nós. E aqui está o grande segredo da coisa. Porque Jesus gastou esses 3 anos e meio para ensinar os discípulos, para instruí-los. Mike Murdock diz que a obsessão de Jesus era a obsessão de tornar o reino conhecido e a palavra vivida. E eu concordo, caramba. Então, a partir do momento que eu entendo que, apesar das minhas dores, apesar dos meus medos, apesar das minhas perdas, apesar das minhas angústias, a vida precisa continuar. E a partir de então, eu preciso inculcar na minha mente que é necessário viver a dor de um luto, mas tocar em frente. Que é necessário, apesar do medo, continuar. Que é de suma importância que, apesar das perdas, seria uma perda ainda maior eu não fazer força para fazer o que for possível. Porque o que a gente tem que entender é que se a perda me para... para de marcar os arrobas aqui não, porque o aviãozinho hoje não está funcionando. Se eu não entender isso aqui que eu vou te dizer, guarda isso aqui, dói, mas cura. É que se no momento de uma dor e de uma perda eu paro, eu agora tenho 2 perdas, amanhã eu terei 2 dores. A perda do que se perdeu e a perda do que está se perdendo porque eu parei. Meu Deus do céu, não é possível que você não entenda isso que eu estou te dizendo. Se no momento da dor eu paro, eu vou ter a dor agora, que é a dor que eu estou vivendo. Estou agendando uma dor no futuro, que é a dor do que não foi feito no momento da dor. E aí, gente? Só que é preciso alguém te dizer isso, porque você, no momento da dor, como eu, não quer ir,
não quer fazer, não quer se movimentar. A dor, ela nos algema, ela nos engessa, ela nos paralisa. Eu fico olhando hoje, se em 2022, por causa de dor, perda, medo, vergonha, eu tivesse parado, hoje eu estaria lidando com aquela dor possivelmente e com as outras dores que seriam produzidas porque eu parei. Quem pegou isso aqui, solta a sirene aí, pelo amor de Deus, que eu já poderia parar a aula aqui, porque tem gente que está aqui me ouvindo nesse exato momento, me assistindo nesse exato momento, que a conversa que você teve com a sua alma é: vou dar um tempo, tá difícil, tá doendo, tô com medo. Ok, é um direito que você tem. Eu só preciso te dizer que você está agendando outra dor. Essa dor que você de repente está vivendo, Paloma, ela é uma dor que a vida te mandou. João morreu. Jesus não fez nada para que isso acontecesse. Porque existem dores que a vida manda para nós. Existem perdas que a vida manda para nós. A gente não as agendou. Só que se eu aceito isso e diante disso eu me anulo, agora eu estou agendando outras perdas. Agora eu estou agendando outras dores. Caramba, cara. E não estou falando com coração insensível, eu não estou desrespeitando o seu momento, eu não estou desconsiderando o que você está sentindo, não está me faltando empatia, compaixão, nada disso. Eu apenas estou pegando a verdade de um texto que diz que João morre. Na cena seguinte, Jesus está multiplicando pães e peixes. Na cena seguinte, Jesus está levando os discípulos para um teste, uma tempestade. Qual foi o problema de Pedro, então, nessa história toda? Ao meu ver, nenhum problema. Não é isso, Pri? Por maior que seja a dor, ela não pode nos parar. Porque senão agora eu vou ter duas dores. Qual o problema de Pedro, pastor? Não, ao meu ver, não tem problema nenhum. Pelo contrário. Eu vejo Pedro como um herói da fé, né? Que no meio de um cenário tempestuoso, concordo com Hernandes Dias Lopes, as tempestades são pedagógicas, repentinas, né? E elas são mais fortes do que nós. Elas são maiores do que os nossos recursos. Entretanto, João Mendes, príncipe, Pedro, diante desse cenário adverso, ele vai ter uma contrapartida de tentar tirar deste cenário adverso uma experiência que ele ainda não tinha vivido no âmbito espiritual. Ele vai provocar um sobrenatural no meio da tempestade. Você não pegou? A tempestade está comendo por volta das 3 da manhã. Já estive na Mar da Galileia, você pode ir comigo ano que vem. Na segunda quinzena de maio tem a caravana do Rumo ao Topo, Israel e Grécia. Só você me chamar no direct aqui. E no meio disso tudo, Pedro vai provocar um sobrenatural. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Está aqui no texto, ó. Verso de número 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. A tempestade, ela embaça a nossa visão, ela deforma a nossa visão. Né? É um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas, Mônica.
Será que não temos aqui um código? Será que não temos aqui uma chave de sabedoria? Será que Deus não está dizendo para nós que o princípio de fé no meio de um ambiente tempestuoso não é se encolher, mas é buscar provocar uma experiência sobrenatural no meio da tempestade? Ah, Jesus, como eu queria que esse povo comesse essa palavra aqui. Porque, seja sincero comigo, é o que normalmente não se faz. Porque normalmente no ambiente da tempestade você se encolhe, entra no casulo, se fecha. Porque diante de um cenário tempestuoso, você quer entregar o seu cargo na igreja, quer recuar, quer desistir. Só que o que Pedro está mostrando para nós aqui é que no meio da tempestade eu tenho que provocar um sobrenatural. É que as tempestades, elas devem ser pedagógicas na vida de um escolhido, a ponto de eu olhar para ela e entender assim, o que de bom vai acontecer comigo no meio disso? Eu vou ter uma experiência. Até ali, quem tinha caminhado sobre as águas? Apenas Jesus, que estava na cena. E eu não sei se Pedro teve essa clareza, gente. Se Pedro teve essa consciência, essa provocativa. Mas a nós que aqui olhamos para o texto de forma fria e analítica, podemos enxergar com muita clareza, sem ferir nada da verdade do texto, no âmbito hermenêutico, que Pedro vai provocar o sobrenatural no meio da tempestade. É o Senhor? Então me manda ter contigo andando sobre as águas. E como que eu e você provocamos? Não para de compartilhar não, gente. Vamos bater 50 aparelhos hoje? Estou contigo, vocês estão comigo, tá bom? Vamos trabalhar juntos. Como que hoje, pastor Leandro, eu provoco o sobrenatural no meio de uma tempestade? É simples, gente. Pau está comendo, o que eu faço? Eu estabeleço um jejum. A última coisa que eu queria agora era jejuar. Mas é isso? Eu vou provocar um sobrenatural. Eu vou aumentar o nível do meu enfrentamento em direção a essa tempestade. Pau está comendo? Eu acordo meia hora antes. Vou meditar na palavra de joelho. Como sempre faço. Pau está comendo? Eu chego meia hora antes na igreja e vou servir mais. O culto acaba, eu fico ali, me relacionando, servindo mais. Pau está comendo? Dentro das minhas capacidades, eu aumento o nível da minha oferta. Pegou? Isso é uma forma de eu provocar o sobrenatural hoje, nos cenários tempestuosos que nós vivemos. Eu me lembro que quando eu congregava no Ministério Apacentário em Nova Iguaçu, um momento em que eu estava vivendo uma crise violenta, eu trabalhando na gráfica, mas uma luta interna de quase um ano lutando com Deus. Deus mandando eu sair da gráfica, mas caramba, mas eu estou no meu melhor momento. Houveram meses não, mas teve um mês, por exemplo, que eu recebi 70 salários mínimos de comissão. Eu vi num momento financeiro extraordinário. Estou falando ali em 2002, eu com 32 anos, 2002, 74, 84, 94, não, 84, 94, 2004, 84, 94, 2004. Com 28 anos, é isso? 28 anos.
2002, 28 anos, casa quitada, 2 carros na garagem, tinha cozinheira e empregada na minha casa, vivendo assim, um momento muito bom financeiramente falando. E Deus mandando eu sair da gráfica. Pior, Deus mandando eu sair sem dizer para onde ir. Sai e espera o próximo comando. O que eu fiz? Entrei num período de 40 dias de jejum. Depois, e aí é nessa janela que se abre a oportunidade. O pastor Gregório me chama para eu começar o toque no altar com ele. Em 2006 eu vou viver uma experiência semelhante. Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2005. 2006 o toque no altar no auge, na crista da onda. Vivendo um momento financeiro melhor do que aquele, inclusive. E Deus manda eu sair do toque no altar para eu exercer o chamado pastoral. Aí eu já sabia o caminho. Primeiro, eu não lutei com Deus por 1 ano, como eu fiz na gráfica, porque eu já sabia que eu ia perder. Entende? Porque, gente, quando Deus manda você sair de um lugar, Ele arranca o seu coração de uma tal maneira daquilo ali, que o lugar tá bom, é tudo lindo, mas você não consegue mais. A gráfica era uma bênção na minha vida, mas não era mais para mim. E eu não saí em inimizade com o seu Pacheco, um pai que Deus me deu, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Da mesma maneira, quando eu saio do toque no altar, a diferença é que agora eu não vou lutar 1 ano com Deus, porque eu já entendi que essa é uma guerra que eu não ganho. Aí eu inverti a mão, porque na gráfica, eu jejuei 40 dias antes de sair. Eu já entendi o que Deus queria, porque eu conhecia aquela voz, eu já conhecia aquela batalha. Eu converso com o pastor Gregório, eu saio e entro num jejum de 40 dias. Então, assim, a partir do momento que a gente aprende a guerrear as nossas guerras, já fica muito claro para nós que no meio da tempestade eu tenho que aumentar o nível da minha adoração e provocar o sobrenatural. Tá fazendo sentido para quem isso aqui? Fala comigo, Bi. Fala comigo. Fala comigo aqui. Você que está querendo tirar o pé do acelerador, Deus está falando para você hoje, não acelera mais. Você que quer diminuir, você que quer, né, dar aquela freadinha, Deus está falando para você hoje, aumenta o nível. Aumenta o nível. Aumenta a pressão. Aumenta a intensidade. Faça com mais violência. Faça com mais veemência. Faça com mais constância. Faça com mais volume. Entende? Então quando Jesus vai dizer para Pedro assim, ó, venha, venha. Verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Aí vem o problema. Reparando ele, porém, na força do vento. Eu gosto dessa expressão. Reparando ele, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou. Você percebeu que enquanto ele está olhando para Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a força do vento era a mesma. A força do vento não aumenta porque ele vai reparar no vento. O vento já estava soprando com violência. A diferença é que quando ele está olhando para Jesus, a violência do vento não afeta a fé dele. O vento já estava soprando. O vento já era forte. O vento já era mais forte do que o barco, mais forte que Pedro. A questão é para onde eu estou olhando. Tudo que eu concentro, eu aumento.
Tudo aquilo que eu coloco o foco ganha mais força na minha vida. É por isso que é importante a gente escolher para onde a gente vai olhar. A gente pode olhar para o problema, a gente pode olhar para a solução, a gente pode olhar para a necessidade, mas a gente pode olhar para o provedor. A gente pode olhar para a enfermidade, mas a gente pode olhar para a cura. A gente pode olhar para a guerra, mas a gente também pode olhar para a recompensa da guerra. A gente pode olhar para o deserto, mas a gente também pode olhar para Canaã. A gente pode olhar para a cruz, a morte da sexta. Mas a gente pode olhar para o túmulo vazio, na ressurreição de domingo. A gente pode olhar para o dia difícil como uma luta, mas a gente pode olhar para o dia difícil como uma possibilidade de Deus aparecer. A maneira como nós olhamos para a mesma coisa determina o quanto essa coisa governa sobre nós. Ou se eu governo sobre ela. 2026 é o ano do governo, é o ano de Neemias. E se eu vou caminhar olhando para a minha fraqueza, olhando para as minhas impossibilidades, são elas que me governarão. Mas se eu olho para a palavra, se eu olho para a fidelidade de Deus, se eu olho para as promessas, e isso aqui é muito interessante, porque eu posso estar como até aquele povo que pela península do Sinai caminhou por 40 anos, debaixo de um sol escaldante, embora, gente, tivesse a nuvem que atenuava o calor do sol, mas é deserto. Embora tenha coluna de fogo que diminua o impacto do frio noturno, mas ainda é deserto. Ah, mas tem a pedra que verte água. Mas eu estou no deserto. Eu não estou aqui para romancear deserto. Mas de coração, na minha visão, e eu obviamente não estou aqui decretando como última palavra sobre esse assunto, mas na minha visão, bibliologicamente falando, o que sustenta o povo na caminhada não é sobre nuvem, não é sobre coluna de fogo, não é sobre pedra, rocha que sai água, não é sobre cordonizes, não é sobre sandálias e roupas que não envelhecem, mas de coração, o que para mim sustenta cada passo desse povo no meio do deserto é saber que os pés estão na areia escaldante, mas a mente, os olhos estão olhando para uma terra que mana leite e mel. Então eu estou pisando no deserto, mas eu estou falando para dentro de mim, isso aqui vai acabar. E tem uma terra deleitosa, espaçosa, que mana leite e mel, terra onde se planta e se colhe. E a maneira de eu chegar nessa terra não é parando no deserto, é caminhando no deserto. Porque deserto é lugar de passagem. Então qual é o problema de Pedro aqui? É que a partir do momento em que ele tira os olhos de Cristo, e o texto diz, e observando, olhando a força do vento, se a gente for olhar a força do vento, o vento nos engole. Aconteceu com Pedro. Você tem duas maneiras de encarar essas contas que estão vencidas. Você pode fazer como eu aprendi com o seu Pacheco, que foi um pai, dono da gráfica que eu trabalhei, que quando a Miriam, que era chefe do RH, e sempre às 18 horas, quando tocava a sirene da gráfica, a gráfica esvaziava, seu Pacheco continuava na sala dele, aí a Miriam entrava, trazendo o extrato das contas. E as contas a pagar no dia seguinte, todas presas com um clipe. Aí o seu Pacheco olhava o extrato
circulavam os valores que tinha em conta. No outro bolinho, vinha ali as contas a pagar no dia seguinte, com aquela fita de calculadora. A galera aqui vai lembrar aquela calculadora que sai uma fita, com o somatório do quanto seria necessário para pagar todas as contas do dia seguinte. E não foi nenhuma, nem duas e nem 10. Muitas e muitas vezes eu testemunhei. Depois das 18 horas a gráfica vazia e eu na sala com o seu Pacheco, ele me chamava de abençoado. Quando a coisa apertava, ele falava assim: fica aqui depois do expediente comigo. Eu já sabia que era guerra. E aí eu tenho aqui o extrato. Eu tenho aqui as contas a pagar. A conta não fechava. Porque o que tinha era muito menos do que aquilo que se precisava. Sabe o que o seu Pacheco fazia? Ele pegava todas as contas a pagar e escrevia no verso: pago em nome de Jesus. Pago em nome de Jesus. Pago em nome de Jesus. Todas, uma por uma. Ritual. No final ele ficava em pé, eu ficava em pé com ele. E ele estendia aquelas contas, eu segurava na outra ponta com ele. E a gente começava a clamar: Pai, em nome de Jesus. Os ventos dizem, estou parafraseando com a mensagem de hoje, tá? Os ventos dizem, não tem como. A tempestade diz, não vai chegar do outro lado. Eu vou correr aqui, hein? Mas os nossos olhos estão em Ti, fiel provedor. Gente, o que foi que Jesus fez? Diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, na mão dele, 5 pães e 2 peixes. Pai, graças te dou. Eu estou tirando os olhos do que é menos do que suficiente. E estou colocando os olhos naquele que é mais do que o bastante. Aleluia. Aleluia. Eu sinto o peso dessa palavra que está desatando o coração de gente aqui hoje. O convite do Espírito Santo para você é: tira os olhos da tempestade. Tira os olhos da impossibilidade. E comece a pegar tudo isso que está roubando a sua paz, te causando medo, trazendo perturbação, angústia, tristeza, aflição, e se move no sobrenatural, porque caminhar sobre as águas é quebrar todas as leis da ciência. Mas eu posso usar essa cena para provocar a manifestação do sobrenatural. E quem sabe, Deus não permitiu justamente essa tempestade para te levar a essa experiência de ver o que de outra maneira você não veria, de experienciar o que de outra forma você não experimentaria, de testemunhar o que em águas tranquilas você não teria como testemunhar, gente. Porque Deus também vai te levar a uma cena de impossibilidade para se revelar a você. Porque se os ventos conseguem te distrair, se a tempestade consegue tirar o seu foco, se o medo te tira da rota do propósito, se o que te cerca se torna maior do que aquilo que te sustenta, você não vai viver uma vida de governo em 2026. Muito pelo contrário, você vai mudar de calendário vivendo a mesma vida. E talvez a gente vai levar como lição hoje o que, pastor? É que hoje a gente tem que aprender a olhar o lugar da impossibilidade como lugar do sobrenatural. Porque na normalidade da vida eu não preciso de intervenção.
Na normalidade da vida eu faço com a minha força, eu faço com o meu dinheiro, eu faço com o meu network, eu faço com o que eu aprendi nos cursos, nas classes da vida. Só que de repente Deus está nos arrastando para um lugar de impossibilidades, para engrossar o nosso currículo espiritual e nos fazer experimentar coisas que de outra maneira nós não iríamos experimentar. E será que não é o céu te provocando para te levar para um novo nível? Caraca. Tô deixando você beber. Tô deixando você entender isso aqui. A gente está aqui num lugar para pensar. Porque se a sua leitura sobre essa cena muda, tudo muda. Eita! Se a sua leitura sobre essa cena muda, tudo muda. Olha, olha como que é poderoso isso. Só de dizer, eu estava falando aqui, falando tenso, olha o ombro, olha a minha fisiologia. Vento, tempestade, impossibilidade. Aí eu falei para você assim, se a sua visão acerca desta cena muda, tudo muda. Olha a minha postura que já mudou. De encolhido a empoderado. A cabeça baixa já levantou. Não me sinto uma vítima. Eu me sinto um escolhido para viver isso. É como se Deus tivesse puxado a minha ficha dentre tantas fichas, olhou e falou assim, ela aguenta. Vamos dar essa experiência aqui para ela. Ele aguenta. Leva ele para essa tempestade aqui. Mas quando isso passar, ela vai ter uma história para contar que ninguém teve. Quando isso passar, ele vai ter uma mensagem para pregar, que só ele vai poder pregar. É como se Deus estivesse costurando uma túnica tão exclusiva que só cabe em você. Esse testemunho é para você, não corre não. Essa experiência é para você, não se acovarda não. Esse cenário foi montado e a sua estrutura já foi prescrutada. Deus sabe que você suporta, Deus sabe que você sustenta, Deus sabe que você aguenta. Ele vai te dar graça para passar, sabedoria para passar, o recurso para passar. Fica tranquila, fica tranquilo, fica tranquila. Muda a sua maneira de enxergar isso. Porque quando você tirar os olhos da tempestade e clamar, porque está aqui no texto, reparando porém, verso 30, Mateus 14, na força do vento teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! Sabe, ele deu aquela olhada para o vento e começou a afundar. Mas para falar com Jesus, ele teve que falar, estendendo as mãos. Salva-me, Senhor. O clamor certo. O movimento certo. O olhar na direção certa. Talvez seja a coisa mais preciosa que você precisa fazer hoje, dia 23 de dezembro. Porque quem clama não afunda. Quem clama vive milagre. Quem clama não perece. Quem clama caminha sobre as águas. Anda
sobre o sobrenatural. Quem clama experimenta caminhos onde não tem caminhos. O homem natural encara suas tempestades com medo, covardia, distração, desistência. Linguagem de vítima. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Eu não mereço. Mas um homem e uma mulher espiritual encara as tempestades de outra maneira. Deus está comigo. Eu vou viver um testemunho. Deus está engrossando meu currículo. Deus vai enviar o socorro. Deus vai enviar o escape. Deus vai enviar a provisão. Deus vai me dar toda a graça necessária para sair disso melhor do que eu entrei. Eu termino. Mas escreve aqui: eu viverei o meu milagre. Eu queria saber se você chegou até aqui ligado. Eu viverei o meu milagre. Escreve: eu viverei o meu milagre. Eu viverei o meu milagre. João Mendes. É por isso e por outras, porque já são 6h54, estamos chegando a 50 minutos de aula aqui. Meu tempo aqui é reduzido. Eu queria saber aqui, quem já está no nosso grupo de espera da Escola da Vida aqui? Quem está já no grupo de espera da Escola da Vida? Escreve aí grandão, Escola da Vida. Se você já está no nosso grupo de espera lá para se tornar minha aluna, meu aluno, meu mentoriado, minha mentoriada. Pastor, o que é a Escola da Vida? Eu nunca ouvi. A Escola da Vida não é um seminário teológico. É um lugar que você vai passar 2 anos comigo. Todas as quartas-feiras, presencial ou online. Online, qualquer dia você pode assistir. Tá? Onde nós vamos por 360 horas em 2 anos, a carga horária é essa, 360 horas em 2 anos, 12 módulos, você vai caminhar comigo na sabedoria da palavra de Deus. Não é um seminário teológico, mas nós vamos ter 3 matérias da grade da teologia sistemática: pneumatologia, cristologia e bibliologia. Se trata de uma escola de fé e negócios. Tanto para fé como para negócios, empreendedorismo. Você precisa saber quem é Cristo, quem é o Espírito Santo e o que é a palavra. Tá? Pelo preço de menos do que uma pizza gigante com um refrigerante por mês, você vai estar ao vivo comigo sem limite de tempo, porque o Instagram me limita. Sem limite de censura, porque o Instagram não deixa eu dizer tudo o que eu quero. Ontem um vídeo meu foi cancelado. E você entra nessa classe comigo. De qualquer lugar do mundo, online, ao vivo, ou aqui da região, você vem presencial no nosso auditório. Pastor, quero ser seu aluno, quero ser sua aluna, quero ser mentoreado por você. A gente vai ter um módulo só de oratória e comunicação eficaz. Nós vamos ter um módulo só sobre finança e gestão. Gente, são 12 módulos que contemplam a sua vida de forma integralizada, sempre tendo como base o livro sagrado. Tá? Quer ser meu aluno? Quer ser minha aluna? Simples e simples. Você pode clicar no link da minha bio, você vai entrar num grupo de espera. No WhatsApp já tem mais de 80 alunos. Ou você, pastor, não achei o link. Vai no meu direct e escreva só isso, Escola da Vida, que você vai receber o link. Mas é importante que você entre, porque quem está nesse grupo de espera vai ter benefícios, vai sair na frente, tá bom? E vai ter benefícios. Então não perde não, termina agora a nossa aula, lembrando que hoje às 20 horas eu estarei ministrando a mensagem: e se o Natal fosse diferente? Vai ser tremendo, na terça do crescimento, mas corre lá e vem aqui garantir a sua vaga, que isso que eu falei aqui é a primeira camada do texto. Imagina você dentro de uma sala de aula comigo, mergulhando na segunda camada desse mesmo texto. Tremendo.
Beijo no seu coração. Eu sou o pastor Leandro Reis. Essa é a Escola da Vida Devocional. Não se esqueça. Deus tem mais.